já que a gente passou esse trecho da Globo, vamos voltar na Globo, porque aconteceu algo inédito. Isso é interessante. Eu acho que vale a pena, porque é o Guga Chakra numa posição que a gente não costuma ver. Ó. Passar pano para golpistas e AD. E recebe uma lavada dos coleguinhas de trabalho André Trigueiro e Eliane Cantanhede. Espia. A administração americana está estudando a possibilidade de adotar a lei Magnitsky, que é uma lei que aplica sanções duríssimas contra estrangeiros. E, no caso, seria contra o ministro Alexandre de Moraes. Caso seja aplicada, ele não pode ter cartão de crédito de nenhuma das bandeiras que operam nos Estados Unidos, que são todas as grandes. Ele não pode ter conta em banco, porque se o banco permite que ele tenha uma conta, esse banco não pode operar nos Estados Unidos e pode ser alvo de sanções secundárias. Eles estão, sim, de olho no ministro Alexandre de Moraes. Me chama a atenção, porque ele sofreria essas sanções porque ele não permite que o Paulo Figueiredo, o Rodrigo Constantino, tem o Alan dos Santos, que daí eu não sei o status migratório dele especificamente. Ele proíbe que essas pessoas tenham redes sociais, Marcelo. Qual que é o argumento que eu acompanho as redes sociais? Porque aqui nos Estados Unidos eu posso ver qual que é o problema de eles terem opiniões diversas. Eles estão sendo, nesse momento, na visão dos Estados Unidos, eles estão sendo calados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal. Hoje é ele, num outro dia pode ser eu. Eu acho isso extremamente grave. Eu sou um grande entusiasta da primeira emenda da Constituição americana que garante a liberdade de expressão. E por causa desse detalhe de bloquear especificamente essas três pessoas, ele pode ser alvo de sanções duríssimas, o ministro Alexandre de Moraes. É muito comum que os jornalistas que moram nos Estados Unidos... Prova de tempos estranhos, hein, Fernando? Vamos concordar com a Eliane Cantanhede agora, hein? Tá difícil. Essa visão de que pode tudo. Né? Pode tudo, podia tudo, porque agora o Trump diz, comigo não pode não. Aqui no Brasil não é tão simples. Por quê? Porque uma coisa é você ter opinião, que é o que nós temos aqui, e nós todos somos muito críticos, né? Tudo que, por exemplo, vou citar um colega, tá aqui, o Trigueiro. O Trigueiro é muito crítico em algumas coisas. Ninguém proíbe o Trigueiro de falar, de escrever, de publicar nas redes. Agora, quando você começa a fazer ameaças aos ministros do Supremo, começa a falar mentiras sobre o sistema eleitoral brasileiro, quando você começa até a falar de familiares dos ministros do Supremo, instigando ali a reações, sabe-se lá até onde pode chegar, isso é outra coisa. É o que eu sempre falo, a diferença da democracia para democratice. E liberdade de expressão não é o direito de você atacar as pessoas ou instigar a sociedade contra as instituições, as eleições, a Constituição e a representantes do Supremo. Mas eu fui saber hoje lá no Supremo e o que ele comentou com os amigos dele, que não está nem aí, podem tomar qualquer decisão, olha, não estou nem aí. Na verdade, ele desdenhou disso, mas o que há também no Supremo é a constatação do efeito deletério do trabalho lá do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos fazendo uma campanha contra as instituições brasileiras e particularmente contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Até onde eu sei, você pode achar que teve fraudes, enfim, a pessoa tem o direito de se expressar sendo verdade ou não. Mas, enfim, por causa disso, o ministro do Supremo pode sofrer essas sanções que vai causar uma grande repercussão diplomática, enquanto tem um processo que você explicou agora. Vale lembrar que o Guga Chakra, ele trabalha em Nova York, né? Ele é representante, ele mora nos Estados Unidos. Exato. Então ele defende muito mais. Achei ele meio monarca até, né? Defendendo a Constituição americana como se o Alexandre de Moraes fosse subordinado a ela. Não, e o que levou toda essa loucura do Trump e tudo foi justamente isso, né? O Brasil é um exemplo de que, você não pode sair falando qualquer merda, pedindo golpe de Estado, tudo. O que aqui foi até muito mais grave do que aconteceu nos Estados Unidos, sem dúvida nenhuma, né? Porque aqui a gente vê que não era só o Trump e as seclas do Trump, aqui tinha um monte de militar envolvido, tudo, o que torna o golpe aqui, né, a tentativa de golpe aqui muito mais grave. Só que assim, o que essa historinha aí, tipo, meio monarca, como você falou, né, que eu concordo muito, que é liberdade de expressão. Cara, você tá pregando, cara, golpe de Estado, assassinato de pessoas. Esse Paulo Figueiredo, cara, o filho do ditador Figueiredo, que não gostava de povo, gostava do cheiro do cavalo, não gostava do cheiro de povo, esses caras... E ele divulgou uma lista de militares que tipo, que estavam sendo... estavam, de certa forma, apoiando o Bolsonaro, né? E estava, com isso, pressionando outros militares a aderirem ao golpe.
Esse cara, meu, se ele pisar aqui no Brasil, ele tem que ser preso, acabou, entendeu? Não tem moleza para esses vagabundos aí. Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada! Eles não são a favor de punição, agora eles são tudo... Até o Guga Chakra tá defendendo esses pilantras, isso aí também... Antes de voltar ao vídeo aqui, tu falou uma coisa, tu falou que aqui foi pior a tentativa de golpe, né? Em comparação com o episódio do Capitólio lá. É diferente, não sei se foi melhor, se foi pior, cada um teve sua característica. Lá teve o Trump falando diretamente com as pessoas. Vamos caminhar para lá, nós vamos para lá. Né? E lá teve morte ainda, teve morte de PM. Morte. PM não, que não tem polícia militar nos Estados Unidos. Teve morte de polícia, então... Não, eu falo assim... Cada um tem sua característica ali. Aqui eu falo, acho pior... Primeiro que a gente é um país que já sofreu vários golpes de Estado e o Brasil é um país que está acostumado com isso, teve 21 anos de ditadura e aqui a gente viu lá nos Estados Unidos que tinha parte ali dos radicais, mas aqui o bolsonarismo conseguiu envolver boa parte da cúpula militar, né? Então, isso eu acho seria... eles chegaram perto de conseguir, de certa forma. Depois de tudo que a gente acompanha aí nos últimos acontecimentos, eles chegaram muito perto de isso é um golpe extremamente violento, né? Uhum. Ia ser uma coisa muito violenta, assim. Agora seríssimo em andamento no Brasil, tudo, inclusive agora a gente está discutindo esse tema por algo que aparentemente é menor. Libera as redes sociais, deixa ali as pessoas expressarem suas opiniões e deixa as pessoas discordarem. A pessoa tem direito de opinião, por mais... Sim, tá certo, é verdade, eu tô aqui há 20 anos e sou meio contaminado pela primeira emenda. Queria te dizer uma coisa, a gente passou por uma real tentativa de golpe de Estado. Quando você critica aleatoriamente o processo eleitoral, o resultado da eleição, isso é opinião. Mas se você faz parte de um esquema para criar as condições, manipular mentes e corações contra as instituições, contra a eleição, contra o candidato vitorioso, contra o ministro Alexandre de Moraes, isso é parte de um esquema. A gente não pode ser ingênuo de achar que é o Paulo Figueiredo pensando na cabeça dele, é o outro, isso é injúria, difamação. Não, isso é uma coisa muito mais pesada, né? Muito mais orquestrada. O Alexandre de Moraes tem informações sobre tudo isso que, enfim, ele é ali, ele é quem domina o julgamento, ele que tem as informações mais relevantes. Não é porque ele não gosta ou porque ele é um censor, é porque isso era parte de um esquema muito maior e muito mais perigoso. O Guga tem razão quando diz que é grave calar uma voz que emite uma opinião. É grave. E não é porque nos Estados Unidos temos a primeira emenda. Em qualquer país democrático é grave. Mas a Lili tem razão também quando lembra, mas temos aqui uma questão. Quando você manifesta uma opinião, é apenas isso que está em jogo? Porque se de fato há uma orquestração de milícias digitais que divulgam com tecnologias de produzir em escala industrial a divulgação, se beneficiando dos algoritmos eventualmente simpáticos, aí a coisa vai ficando complexa, a propagação de teses que conspiram contra o sistema democrático. E você já produz uma opinião que vai se encaixar perfeitamente num tabuleiro onde o propósito é descredibilizar o sistema eleitoral, descredibilizar instituições, descredibilizar pessoas. Isso, em certa medida, resvalaria no Código Penal. Isso, em certa medida, afronta direitos. São questões complexas sobre as quais a gente precisa ter esse cuidado de reconhecer os novos tempos em que não se trata apenas de uma opinião. Se trata de reconhecer, eventualmente, método para desconstrução de um arcabouço jurídico que sustenta e fortalece a democracia. É um assunto cabeludo. Gostei da parte do Trigueiro, né? Mais uma... Difícil, a gente tenta concordar com a Eliane Cantanhede aqui mais uma vez, né? Ela que sempre está defendendo o mercado e tal, ela defendeu muito bem a questão da institucionalidade e tudo isso que está acontecendo agora com o Eduardo Bolsonaro, que parece que ele está indo para lá para vou sancionar o Alexandre de Moraes, porque o Alexandre de Moraes é ruim, é mau, é feio, é bobo. Então. Só que o Alexandre de Moraes é o cara que está que é o relator do caso, que está investigando uma organização criminosa da qual o pai dele é membro. Então ele está atrapalhando as investigações. Ele está impedindo o andamento das investigações e apelando para um agente externo ainda, né? O que vai diretamente contra a nossa soberania.